Olá, amados, graça e paz. Que bom que vocês estão conosco aqui na TV Remanso e no nosso canal no YouTube. Espalhe esse link que chegou até você. Você que está comigo aqui na TV Remanso, chame sua família, seus amigos, chame essa visita que está aí na sua casa. Sente todo mundo e vamos juntos adorar ao Senhor e aprender um pouquinho mais da vontade dele para a nossa vida nessa tarde. O programa está só começando. Amanhã é o primeiro domingo de junho, primeiro domingo do mês, Santa Ceia lá na Peniel. Hoje nós estamos vivendo um tempo especial, o nosso Peniel College. Primeira aula hoje, o pastor Joaquim Neto falando sobre família e casamento. Que dia nós estamos vivendo na Peniel, que dia os homens estão vivendo ali no Peniel ou no College Homens de Verdade. Programa só começando, vou ministrar a palavra, a pastora vai orar pelos pedidos de oração e nós vamos orar juntos pela sua casa e pela sua família. Não saia daí, volto já já. São João já começou aqui no Atacadão JP. Vem que tem economia de verdade e o coração bate mais forte com tanto desconto. Olha que charme, minha gente. Esses porta-retrato love são puro romance e tão baratinhos que dá até pra comprar dois. Só custam R$ 7,99, viu? E para decorar sua mesa tem espantalho com cesto por R$ 27,49. E para aquela dona de casa arretada tem processador de alimentos por só R$ 9,99. E para criançada se esbaldar e matar o calor arretado tem piscina infantil de 1.000 litros por só R$ 279,99, minha gente. É São João de ofertas no Atacadão JP. Com preços baixos que é só tu vendo e a gente te espera aqui. Traga a sua ideia. Nós temos os melhores equipamentos para proporcionar o melhor em impressos, offset e digitais. Outdoor, panfletos, cartão de visita, blocos diversos, adesivos, banners e muito mais. Faça o seu orçamento pelo telefone 98 3653 1654. Gráfica Grapema. Qualidade e pontualidade. Rua Santo Antônio, número 147, Centro, Santa Inês. No Lab Vida, a excelência sempre foi o nosso compromisso. Com uma equipe altamente qualificada e equipamento de última geração, garantimos diagnósticos precisos e confiáveis. Expansão é o nosso propósito. Estamos constantemente investindo em novas tecnologias e ampliando nossas unidades por todo o Maranhão para atender cada vez mais pacientes com agilidade e eficiência. No dia a dia, contar com um laboratório rápido e preciso faz toda a diferença. Aqui no Lab Vida entregamos resultados em tempo recorde sem abrir mão da qualidade. Lab Vida, o laboratório do coração dos maranhenses.
Estamos de volta, a Bíblia na sua mão, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Leia a Bíblia, ouça a palavra, cresça na presença do Senhor. Tenho certeza, a leitura da Bíblia vai fazer muito bem a você, sua casa e a sua família. O texto que nós vamos ler está em João, no capítulo 21. Nós vamos ler só o verso 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Nós conhecemos essa história. Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, e os discípulos, na noite anterior, no dia anterior, decidiram ir pescar. Esse texto fala que Pedro se levanta e diz: eu vou pescar. Os seus amigos disseram: nós vamos contigo. A decisão do Pedro influenciou todos aqueles outros discípulos e eles foram em direção ao mar de Tiberíades, foram pescar. A Bíblia diz que naquela noite não apanharam nenhum peixe, fracassaram, a ponto de Jesus na praia perguntar: tendes alguma coisa de comer? E eles disseram: não temos, Senhor. Nós fracassamos. E é isso que acontece toda vez que nós agimos sem uma palavra do Senhor. Agimos sem a direção dEle. E toda vez que nós fazemos isso, nós fracassamos. Toda vez que nós agimos por conta própria, como Pedro e os seus amigos fizeram naquele dia, nós vamos fracassar. Quantas pessoas muito capacitadas, quantas pessoas inteligentes, quantas pessoas com grandes ideias, grandes insights, grandes recursos, e elas não prosperam, não avançam, porque sempre estão agindo, tomando decisões sem uma palavra, sem uma direção do Senhor. Eles foram pescar, sabiam o que estavam fazendo, conheciam daquele lugar, conheciam das redes, eles tinham habilidades, mas naquele dia tudo deu errado, porque eles estão fazendo certo na hora errada, estão fazendo a coisa certa sem a direção, sem o aval do Senhor. Talvez você está aí para tomar uma decisão, seja um casamento, seja um empreendimento, seja uma decisão relacionada à sua família. Ore a Deus, ouça a voz do Espírito, busque o Senhor, busque o Espírito, ouça a voz dEle. E eu tenho certeza que Ele trará uma direção segura a você. Ele te dará um norte. Não ande por conta própria. Ei, não faça segundo a sua vontade. Ah, pastor, mas eu sei muito. Sim, é importante o que você sabe. Mas busque ouvir a voz do Espírito. Busque ouvir a voz do Espírito. Busque ouvir a voz de Deus. E você andará num caminho seguro, sobre a rocha. Você não fracassará. Você não vai perder, como Pedro e os seus amigos perderam e fracassaram naquela noite. Jesus disse: tendes alguma coisa de comer? Não, Jesus, nós fracassamos, porque viemos por conta própria, porque fizemos do nosso jeito. Quantas pessoas fazendo assim? A Bíblia diz que naquele momento, Jesus dá uma direção: lance a rede à direita do barco e vocês acharão peixes. Está aqui na palavra do Senhor. O versículo 6 diz isso. Assim fizeram, e era tão grande a quantidade de peixes que eles não conseguiam puxar a rede. Muito peixe naquele lugar, está aqui no versículo 6. Só peixes grandes, 153 grandes peixes. O milagre aconteceu. Por quê? Porque agora eles têm uma palavra, têm uma direção, eles têm uma ordem, eles têm uma palavra do Senhor. É Jesus dizendo: lança a rede, agora lança, e agora tem peixe. Toda vez que nós agimos debaixo da palavra, da direção do Senhor, a prosperidade da nossa casa, o céu se abre, a bênção de Deus vem sobre a nossa vida. Foi isso que aconteceu.
E agora no verso 7, no texto que eu li, o João diz: ei, Pedro, ali é o Senhor. João teve a revelação, tem o seu dedo apontado, dizendo que ali é o Senhor, mas não tem a atitude do Pedro. O mesmo Pedro que errou de ir pescar naquele dia, o mesmo Pedro que negou Jesus, agora toma uma atitude correta, de deixar o barco, cair na água e ir em direção ao Mestre, e em direção à sua restauração, e em direção ao perdão dos seus pecados, e em direção à nova vida. Deixou o barco cheio de peixes e foi a Jesus. Não se preocupou com aquelas coisas, não se preocupou com aquilo que era material e foi em direção a Jesus Cristo. Faça isso nesses dias. Haja segundo a direção dele e também tome a atitude hoje de sair do barco e ir até Jesus. Qual é o barco que você está? É o barco do pecado? É o barco da avareza? Talvez você está apegado com tanta coisa material, tantas amizades que só tem feito você fracassar. Saia desse barco hoje e vá até Jesus. Deus abençoe vocês. Volte já já. Um dia você se arrisca a ver o filme sem legendas. E quando se dá conta, fiscou! Faz a entrevista em inglês para a vaga dos sonhos e, de repente, fiscou! Viaja para o intercâmbio e, quando menos espera, fiscou! Sonhar é bom, realizar é Fisc! Aqui você domina o idioma com games, apps, intercâmbios e certificações internacionais. Mandou bem, mandou o Fisc! Você acha que seu patrimônio está seguro? Instale um rastreador veicular e garanta mais segurança para o seu patrimônio. Venha para Day Night e proteja o seu patrimônio com um novo serviço de rastreamento veicular para sua moto, carro ou caminhão. Em caso de furto ou roubo, encontre a localização exata do seu patrimônio através do nosso aplicativo. Ligue 3653-6635 e conheça nossos planos. Day Night, 10 anos. Porque seu patrimônio deve ser protegido. O mês de outubro na Casa das Lâmpadas está imbatível. Piso 62 por 62 retificado 28,80. Porcelanato 70 por 70 polido 75,20. Argamassa quartzolite AC1 15,90. Tinta acrílica 18 litros Verbras 191,75. Jogo de facas 3 peças Tramontina 89,90. Entrega grátis e tudo em até 10 vezes sem juros. Outubro imbatível é na Casa das Lâmpadas. Gardene Móveis já inaugurou em Santa Inês, uma loja moderna com móveis contemporâneos e atendimento do jeito que você merece. Aproveite as facilidades de inauguração e viva a experiência de ter o melhor na sua casa. Cozinhas, estofados, conjuntos de mesas, painéis para TV, cama box e muito mais para você. Gardene Móveis, móveis que definem você. Avenida Castelo Branco, 3.922, ao lado do cinema. Tá postando stories todo dia, né? Sim, bebê, é Maranete. Ganhou a partida de novo, Matheus. É, aqui é Maranete, papai. Maratonando uma série, hein, Enaile? Sim, é Maranete. Telefone e Wi-Fi 6 instalado. E com esse roteador antigo, o que eu faço? Deixa que amanhã eu resolvo. Na Maranete você é mais. Internet, TV, telefonia e aplicativos. Assine agora, 3310-0150. Vem pra Maranete. Olá, amados! Que maravilha tê-los conosco em mais um programa Momento PNL. Tenho certeza que vocês têm sido muito abençoados. Quero incentivá-los a enviar o pedido de oração para o Instagram da igreja, @PNL Santa Inês. Eu tenho a maior alegria em orar por vocês, acreditando que o nosso Deus é vivo, Ele faz milagres, Ele é todo poderoso. Nessa tarde, eu quero orar a pedido da Silvane, pelo seu esposo Laércio. Quero também orar a pedido da Catarine, pelo Ribamar, pela Esté, pelo Rômulo. Quero orar ainda pelo primo da Stephanie, que está dodói, o Ivan.
crendo na sua restauração. Quero orar também pela vida da Tainá e pelos filhos da Auricélia. Vamos orar? Paizinho querido, Deus eterno, Deus amado, eu te apresento todas essas pessoas pedindo a tua intervenção sobre elas. Ô Paizinho, aqueles que precisam de uma porta aberta, aqueles que precisam de uma restauração, de cura, aqueles que precisam de um milagre, Deus, toca a vida deles. Eu creio, Pai, que o Senhor pode fazer o impossível acontecer. Nós clamamos a Ti que tem todo o poder de abençoar todas essas vidas e nós te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até sábado que vem. E agora chegou aquele momento em que você vai poder ficar por dentro de tudo que irá acontecer essa semana na PNL. Daqui a pouco, às 4 horas da tarde, acontecerá o nosso culto das crianças, lá na PNL Kids, na rua 15 de novembro. E você que tem uma criança em casa, quero incentivar você a estar levando ela para aquele lugar, pois eu tenho certeza que a vida dela será muito abençoada, muito edificada, pois ele terá muitas palavras voltadas para ela, na linguagem dela, então não esqueça de levar a sua criança no nome de Jesus. Hoje também nossa programação está mais que especial para você, jovem e adolescente, pois hoje todos estarão ali reunidos lá no Templo 1 às 7 horas da noite, no Worship Night. Culto de muito louvor, muita adoração, muito quebrantamento, palavras de Deus. Tenho certeza que a sua vida será muito transformada. Então convide os seus amigos e esteja ali conosco adorando ao Rei Jesus. Amanhã, domingo do Senhor, teremos Santa Ceia na PNL, nos cultos de 9 horas da manhã lá no Templo 2 e no culto de 5 horas da tarde e 7h30 da noite lá no Templo 1. Estaremos ali recebendo uma palavra de Deus, tendo a nossa vida tocada, edificada, transformada. E eu quero convidar você e toda a sua família a estar ali conosco nesse domingo muito especial na PNL. Segunda-feira daremos início a mais uma semana de oração na nossa igreja e eu quero convidar você a estar ali conosco, sendo usado pelo Senhor Jesus para estar intercedendo pela sua casa, pela sua família e pela nossa cidade, no nome de Jesus. Quarta-feira é a nossa quarta profética, 7h30 da noite lá no Templo 1. E será uma honra receber você e toda a sua família conosco ali nesse culto poderoso. A cada quarta-feira nós temos sido muito abençoados pelo Senhor Jesus naquele lugar e você não pode ficar de fora. Convide também um amigo e esteja ali conosco adorando ao Senhor. Sexta-feira é a nossa primeira sexta-feira do mês e acontecerá o nosso culto macrocélulas, 7h30 da noite, lá no Templo 2, culto voltado para você que quer ser um líder ou que já é um líder de célula, um discipulador. Tenho certeza que a sua vida será muito abençoada naquele lugar, pois o Senhor Jesus tem uma palavra para você voltada para o seu ministério, voltada para a visão da nossa igreja, então você não pode perder essa oportunidade de estar ali conosco no nosso culto macrocélula. Nossa agenda semanal encerra por aqui e será uma honra receber você e toda a sua família conosco em um dos nossos cultos. Agora, fique com alguns registros de tudo o que aconteceu essa semana na PNL.
toda terça-feira, às 7h30 da noite, acontece o nosso PNLcast, o nosso podcast da PNL. Cada edição tem sido muito especial e eu quero convidar você a estar sempre nos acompanhando ou pelo nosso canal no YouTube PNL Santa Inês ou pelo nosso aplicativo PNL Igreja em Células. Nosso último PNLcast foi muito especial, onde a gente recebeu a presença da Liara Amorim e eu quero convidar você agora a estar acompanhando um pouco do que aconteceu no nosso último PNLcast. Liara, conta pra gente um pouco como foi aí sua experiência, como tem sido a sua experiência na maternidade, com o Bruno Vinícius. Conta um pouquinho pra gente. Maria Clara, eu afirmo, na verdade, que a maternidade foi o maior desafio da minha vida, né? Principalmente porque uma coisa que a gente só descobre quando a gente é mãe é que nós somos espelhos, né? E eu acho que ser espelho todo dia para o seu filho é um desafio. Porque nós descobrimos que o espelho, ele reflete tanto as coisas boas quanto as imperfeições. E eu fui me descobrindo através do Bruno Vinícius, como mãe, como pessoa, coisas que ele repetia, que eu queria saber, Vinícius, tu aprendeu isso com quem? E na hora era comigo. Sim. Né? Então, assim, a maternidade, ela me desafiou em todos os sentidos. Né? O Bruno Vinícius, ele veio para trazer um novo sentido para a minha vida. Eu era uma pessoa muito focada no trabalho, antes de ser mãe. Eu não colocava limites no meu trabalho, eu trabalhava, né, ao lado do meu esposo, se fosse necessário, de domingo a domingo, né, nós éramos muito dedicados ao nosso trabalho. E quando o Bruno Vinícius chegou, eu percebi que eu precisava ressignificar, eu precisava fazer mudanças na minha vida. Né? Então, naquele momento, eu meio que me perdi para me achar numa versão muito melhor, na versão que eu sou hoje. Né? E eu sou muito feliz sendo a mãe dele, né? Eu tenho aprendido muito a cada dia com ele. Deus tem tratado muitas áreas na minha vida através da maternidade, né? E para mim, assim, é um privilégio cuidar dele, estar com ele. Glória a Deus. Hoje o Bruno Vinícius, ele tem 3 anos, é isso? Isso. Eita, na fase de falar tudo, fazer perguntas. Muitas perguntas. Ele é extremamente observador, ele questiona demais as coisas, então você tem que ficar muito atenta àquilo que você fala, porque ele vai repetir, né? E ele tá numa fase, assim, também muito gostosa, né? Aonde a gente interage bastante. Então, assim, foi bem aí foi justamente nessa fase aonde nós somos mais desafiadas. Porque quando a criança, ela tá naquela fase de bebê, que ela faz tudo, você faz, ela fica ali calada, ela não fala, né? Você troca a fralda, você dá mamar, mas ela tá ali, né? Você tá cuidando dela. Quando chega nessa fase, a gente entende as mudanças que nós precisamos fazer. Porque tem muitas mães, muitas pessoas que eu vejo, eu não julgo ninguém, mas às vezes fala assim, é só uma criança. Mas nós estamos formando um ser humano. É verdade. Né? E o amor da minha vida. É lindo. E para a gente formar um ser humano, a gente precisa dedicar tempo. Né? Dedicar tempo, amor, né? E a gente precisa abrir mão de muitas coisas, a gente precisa dizer não a muitas coisas para que a gente gere dentro da nossa casa um resultado, né? A Bíblia fala que quando nós cuidamos das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas coisas. Só que os nossos filhos são coisas do Senhor, né? São projetos do Senhor na nossa vida. Então, quando a gente se dedica à maternidade, o Senhor, Ele supre aqueles nãos que a gente vai ter que dizer, aqueles compromissos que a gente vai ter que dizer não, para estar ali dedicado, para levar à escola, para poder fazer o dever de casa, para poder estar presente, para brincar, né? E eu, Maria Clara, quando eu era criança, a minha mãe, ela trabalhou muito, né? E eu não me lembro muito, assim, dela ter tempo para brincar com a gente.
E é claro que ela sei. explicava o motivo, Uhum. porque, né, o tempo era outro, as dificuldades, né, eram muito maiores. E quando o Bruno Vinícius nasceu, eu descobri que eu não sabia brincar. Então, para Entendi. mim, sentar no chão Nossa. e brincar com ele era um desafio. Sim. Eu amava fazer as coisas para ele, Sim. mas brincar era um desafio, né? Então a gente vai se descobrindo e a gente vai sendo tratada, né? Sim. Quando eu digo que Deus vai ressignificando as coisas, é porque a gente vai descobrindo em nós defeitos, coisas que a gente não percebia antes, que através da verdade. maternidade a gente vai mudando, Sim, né? sim. Deus vai tratando áreas da nossa Exatamente. vida. Então, assim, o Vinícius, para mim, é um projeto lindo do Senhor. Glória a Deus. Eu digo também isso por experiência própria. O Estevão, hoje, meu bebê, tem 2 aninhos e também já está começando nessa fase de falar e repete tudo que a gente fala. E sem contar também que maternidade é exatamente isso, é um ambiente onde a gente cresce também. Enquanto eles vão crescendo, a gente vai crescendo também dia após dia. Quando é desafiador para eles, também é para a gente, né? De ter que aprender, de ter que se desdobrar, de ter que se reconhecer novamente. E a maternidade realmente ela tem esse poder, né, de nos mudar completamente. Eu também digo isso por experiência própria, repetindo, que existe uma antes, né, e existe uma depois da maternidade. Assim como existe uma Liara antes. Final de programa, que bom que você esteve conosco até agora. Você que também que está no nosso canal no YouTube, Igreja Peniel. Você que está na TV Remanso pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Tem pregações do pastor Gilberto, muita coisa boa acontecendo lá. E também tem o nosso Peniel Cast, toda terça-feira, lá também no nosso canal no YouTube. Tem o Peniel Cast. Quero que você se envolva com essas ferramentas, com esses projetos, para que a sua vida seja mais edificada. Vamos orar? Pai, obrigado por mais um programa, obrigado por essas pessoas que nos assistem. Faz um milagre na casa, na família delas, opera de maneira especial e muda a história de cada uma dessas pessoas. Abençoa as igrejas dessa cidade, os pastores, os líderes dessa cidade. Prospera a nossa cidade, a nossa região. Nós ministramos e abençoamos a nossa cidade com um tempo de bênção, um tempo de salvação e um tempo de cura no meio da nossa cidade. Restaura os casamentos, as famílias. Visita aqueles que estão acamados nos hospitais. Tem misericórdia daqueles que estão nas ruas. Abençoa, meu Deus, cada pessoa da nossa cidade, da nossa região. Abre o céu sobre esse final de semana. Derrama da tua graça sobre nós, com teu Espírito sempre conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Tchauzinho. Até o próximo sábado, querendo Deus.